Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite efetuado pelos colegas do Polo do Turismo que estarmos aqui hoje e dar-vos os parabéns pelo evento, pela iniciativa que hoje aqui se desenvolve. Eu vou fazer uma breve, muito breve apresentação do que é que nós somos, do que é que nós fazemos, para depois abordar um bocadinho mais as possíveis ligações entre o agroalimentar e o turismo. Nós representamos o Cluster Agroindustrial do Centro. Somos uma associação sem fins lucrativos. Fomos reconhecidos pelo Ministério da Economia há 3 anos, com o âmbito setorial, setor agroindustrial e com o âmbito territorial. Portanto, abrangemos toda a região do Centro. Quando o cluster apareceu, os players já existiam as empresas, já existiam os municípios, as instituições privadas, ensino superior. E aquilo que o cluster veio fazer foi criar uma ligação entre o cluster e estas entidades. Nestes 3 anos de atuação, aquilo que se fez foi ligar estas entidades entre si, estabelecer relações de complementariedade entre os vários intervenientes do setor agroindustrial. Esta é uma evolução muito breve dos nossos associados, portanto, neste momento o cluster tem 118 associados, dos quais, maioritariamente, são empresas. Portanto, temos 83 empresas. Mas aqui importa referir que são empresas, essencialmente, micro e pequenas empresas. Das nossas empresas, 82% são micro e pequenas empresas. Portanto, estamos a falar de empresas que produzem produtos regionais, que têm poucas quantidades, que não conseguem ter grande escala para o mercado externo, mas que têm produtos de excelente qualidade, produtos diferenciados, produtos associados à imagem do território. A nossa atuação tem-se feito ao nível destas fileiras agroalimentares, mais focada nos lácteos e nos enchidos, portanto, na carne, passando também pelos hortofrutícolas e pelo mel. Não tanto na fileira do peixe, e que o peixe aparece apenas associado à parte da transformação, não tanto na fileira do vinho, mas sim mais nas restantes fileiras agroalimentares. A nossa intervenção, para que isto funcione como uma dinâmica, não se limitou às fileiras alimentares. Então, foram identificadas um conjunto de fileiras complementares que são igualmente importantes para a concretização desta estratégia. E aqui falamos em fileiras como o frio, a embalagem, a logística e a distribuição, e desta rede, desta cadeia, fazem parte empresas que, por exemplo, fazem a manutenção de câmaras de frio, ou então empresas de transporte de produtos. Isto tudo numa perspectiva de complementaridade e de pôr a rede a funcionar. Portanto, para ter uma ideia, só em termos de representatividade, as empresas traduzem-se em 360 milhões de euros em termos de volumes de negócios e, apesar de termos 50% de empresas exportadoras, posso dizer-vos que a maior parte está a falar em taxas pequeníssimas de exportação. A nossa atuação assentou desde o princípio em 6 grandes objetivos: desenvolver novos produtos, conquistar novos mercados, divulgar os associados, os seus produtos, processos e serviços, informar e capacitar a rede, criar aqui ligações mais fortes entre o triângulo do conhecimento e das empresas, através da transferência de conhecimento, e apoiar os projetos. E agora pegava aqui nas nossas áreas de atuação para fazer o salto para a ligação ao turismo e para a promoção dos produtos regionais. Uma das nossas áreas de intervenção prioritária tem sido a imagem e divulgação. E aqui na divulgação, eu pegava na frase da mesa para o mundo. E temos aqui algumas imagens de promoção de alguns dos nossos produtos regionais. Produtos esses que eu a seguir refiro nos slides, mas que passam desde o queijo amarelo de Castelo Branco ao queijo da Serra da Estrela. Temos já o queijo do Gonçalo, temos o queijo da Nisa, isto dentro dos queijos. Temos os enchidos, a alfândega, a morcela, temos o presunto. Portanto, existe um conjunto de produtos de excelência que podem ajudar mesmo a vender o trigo. Aqui é um resumo destes produtos que eu acabei de referir. O mel é outra fileira que nos pode ajudar também aqui na venda do território. E para vos mostrar que não defendemos aqui apenas a promoção dos produtos em complemento ou para a divulgação do território, defendemos também a parte da gastronomia. E por isso, com base nestes produtos regionais e tradicionais, fizeram-se, e com o apoio da Escola de Hotelaria de Ceia,
fizemos um workshop de divulgação de produtos e, da esquerda para a direita, temos ali um bocadinho de azeite, feito com azeite de ópio e mel, também dos nossos associados, acompanhado pela laranja. Tínhamos um estaladiço de presunto com tomilho e cebolinho que eu penso e não consigo esquecer, que eu agora já vou tocar naquele ponto de que nós também conseguimos vender os locais porque comemos e, quando nos lembramos, não conseguimos esquecer. Temos ali, com o número 3, um crocante de caganitas de ovelha. E eu passo a explicar o que é estas caganitas de ovelha. Temos uma empresa que criou uns queijos de cabra pequeninos e que lhes chamou caganitas. E teve a infelicidade que o nome vende. Portanto, e foi com base nessas caganitas de ovelhas que se confeccionou este crocante, acompanhado com mel doce. Ali no 4 temos uns damascos com queijo de cabra. No 5, uma morcela corada com chá de manjericão e anis e acompanhada por bica de azeite, também ali da região de Castelo Branco. E, por último, tínhamos um risoto de maranha. E eu trouxe-vos, porque achei que era importante, a revista Marketeer de agora, outubro, em que diz exatamente como o mote Portugal promove-se à mesa. E, citando uma frase que eles têm depois no artigo no seu interior, Portugal é paisagem, património, história, saudade, tradição, mar e sol, mas também a mesa. E pegava aqui no exemplo das cerejas do Fundão, as cerejas da Cova da Beira. As cerejas e a promoção das cerejas resulta de um trabalho, de uma estratégia que já tem 10 anos. O município do Fundão tem feito um esforço e um trabalho no sentido de promover a cereja da Cova da Beira. E, neste momento, para terem uma ideia, aquelas cerejas que estão dentro dos bombons Mongerry são cerejas da Cova da Beira. Para terem uma ideia, a Ferrero, portanto, a empresa italiana, leva dali da região 150 mil toneladas por ano. Mas a região do Fundão não se ficou pelas cerejas. E agora criaram um pastel de nata de cereja. Também como forma de vender a região. Temos aqui o exemplo do chocolate de Óbidos, o Festival do Chocolate, que tem cerca de 200 mil visitantes por ano e que, associado à experiência da envolvência, da temática e da própria prova, o chocolate tem sido um exemplo de sucesso de promoção da região de Óbidos. Aparece-nos aí também referenciado o leitão da Minharada, e a Minharada, inclusive, é conhecida como a sala de jantar da Europa. Associado à marca que a Minharada tem vindo a promover, água, pão, vinho e leitão, 4 maravilhas da mesa da Minharada, é mais um exemplo em que a alimentação promove o território. Por último, faço aqui uma referência ao queijo da Serra da Estrela. O queijo da Serra da Estrela tem sido dinamizado por Segurico da Beira, inclusive que é conhecida como a capital do queijo da Serra da Estrela. E, uma curiosidade, o primeiro mercado de queijo foi criado pelo rei Dom Dinis, em 1287. As vendas são dinamizadas pela empresa municipal, que vende 10 a 12 toneladas por ano. E observando aqui a cadeia de valor do turismo, eu fiz aqui referência à alimentação e bebidas como um ponto importante desta cadeia. E, sim senhora, no caso da região de Castelo Branco, sim senhora, o alojamento é importante, os próprios bordados de Castelo Branco, neste caso, também são importantes, as expressões no Parque Metrópole Tejo também são importantes, mas a alimentação e bebidas pode-nos ajudar a vender, mais uma vez. E eu queria aqui fazer uma diferença entre dois conceitos. Um conceito, a alimentação no turismo, e, por outro lado, o turismo agroalimentar. Coisas distintas. A alimentação no turismo, e eu dividi aqui então os turistas em dois grandes grupos. Aqueles que consomem os alimentos como parte da sua experiência de viagem e aqueles que escolhem o destino da viagem porque querem comer qualquer coisa, que já têm em mente. E os alimentos consumidos pelos turistas num determinado local fazem parte das memórias que eles têm associadas a esse local. Se eu comi um crocante de presunto em Castelo Branco, eu vou-me lembrar de Castelo Branco de uma forma completamente diferente.
Aquele chocolate que eu provei em Óbidos provavelmente pode ser igual ao chocolate que eu provei noutro ponto qualquer. Mas como estava repleto daquela envolvente e da experiência em si, para mim o chocolate de Óbidos vai ser sempre único. E isso faz-me voltar. E eu gostaria que, depois de pensarmos num determinado local, pensássemos como a expressão que tem aqui esta criança. Que é, eu tenho aqui o exemplo da do escrivão, que é um dos nossos associados, que eu vou utilizar apenas como elucidativo do que é que poderíamos promover associado a uma entidade. Estas 3 fotografias foram tiradas na Alimentária do ano passado. E aqui a ideia era mostrar-vos. Neste primeiro slide, o senhor prova o vinho. É um vinho da Quinta dos Tempos. No segundo slide, ele não ficou confiante e voltou a provar o vinho. E depois temos esta arte de satisfação. A experiência associada à prova do vinho, com certeza, vai fazer lembrar, quando estiver no restaurante, se vai lembrar daquele vinho da Quinta dos Tempos. Agora passávamos a outro conceito, o conceito do turismo agroalimentar. E no turismo agroalimentar, eu peguei aqui no exemplo da apanha da azeitona, de viver a experiência associada ao início da produção e ao consumo de um determinado produto. Numa apanha da azeitona, os turistas poderão, quem participar na experiência, poderá não só perceber a história e a tradição do azeite, mas também perceber o seu processo e, inclusive, participar nele. Ao ponto que, no final, até podia levar para casa uma garrafinha com um rótulo com o seu nome. E foi engarrafado por não sei quantos, não sei quantos. E isso vai servir para que ele se volte a lembrar daquele local. E mais tarde, queira voltar. Outros exemplos. Eu falei no caso do azeite, podíamos diferenciar as vindimas, podíamos levar as pessoas a participar no processo de fabrico do queijo, ou apenas vender Portugal através da experiência do fabrico, do enchido ou da elaboração de compotas. Isto sempre podendo conferir aqui uma perspectiva personalizada de elaboração de compotas e levar um rótulo, de forma que a pessoa até tem pena de beber a compota, porque aquela foi a compota que eu fiz naquela experiência. Este é apenas um exemplo que eu vou utilizar para vos mostrar a complementariedade e as possíveis ofertas associadas a este local. É um dos nossos associados, é o escrivão. E temos a parte histórica. E eu há bocado citava também que Portugal é paisagem de património histórico. E esta herdade era propriedade do escrivão do rei. Era escolhida para efetuar caçadas da Casa Real. Inclusive, diz que o rei Dom Carlos I vinha caçar para esta propriedade. Localiza-se ali na região de Malpica do Tejo, em Castelo Branco, faz parte do Geoparque do Tejo, está ali junto ao limite do Tejo Internacional. É uma propriedade com quase 600 hectares e, para terem uma ideia da densidade de azinheiras que existem na propriedade, são mais de 50 azinheiras por hectare. Portanto, temos o território. Temos, nesta herdade, o cabrito, tem 200 cabras charqueira, tem as pastagens em modo de produção biológica e, inclusive, há uma série de produtos medalhados. Foi, inclusive, a primeira exploração de comercializar cabritos biológicos em Portugal. Portanto, temos mais para vender lá fora. Tem também os borregos, tem 200 ovelhas pesadas de Menino da Beira Baixa, tem a paisagem, uma paisagem lindíssima, tem o porco alentejano, como eles têm muita bolota, utilizam o porco alentejano para aproveitamento da bolota. E depois também conseguimos promover a biodiversidade. Porque temos lá, nessa região, 2 espécies em vias de extinção, a garça real e a sônia negra. Não promovemos só os produtos, promovemos também a gastronomia. Temos aqui um exemplo em que o chacal esteve presente na herdade para promover alguns produtos e os produtos em si. Portanto, nós conseguimos ter, num único local, a história, a paisagem, conseguimos ter os produtos regionais, conseguimos ter a gastronomia e toda esta envolvente é uma envolvente que nos ajuda a promover o território. Deixava-vos com esta última trilogia, território, vinhos e sabores, e lançava o desafio ao turismo para que possamos unir, obviamente, esforços e atividades para que juntos possamos promover Portugal à mesa.